Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma vez o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado o nosso programa. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você, a sua casa, a sua família, seja abençoado através deste programa. Aqui nós estudamos as lições da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, são as pré-aulas, como nós chamamos, para você que é amante, estudante e gosta da palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando a lição 8 do terceiro trimestre de 2025 com o tema Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Pedimos a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, e eu queria fazer um pedido especial para que nós pudéssemos aumentar os nossos inscritos. Eu tenho certeza que você conhece alguém que ainda não assistiu o programa Escola Bíblica Dominical. Peço a você com muito carinho que divulgue o nosso programa. Entre lá no YouTube, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber programas novos, pegue o programa e compartilhe com seus amigos, irmãos, nas redes sociais da sua igreja. Eu tenho certeza que alguém você pode evangelizar através deste programa, tá bom? Fica o nosso carinho aí, que você possa nos ajudar, que esse programa possa ir o mais longe possível. Hoje nós estaremos estudando a lição 8 com um tema muito importante, que é uma igreja que enfrenta os seus problemas. E hoje nós contamos aqui com a presença do pastor Rômulo Tavares. A paz do Senhor. Pastor, queridos pastores, também irmãos que estão sintonizados conosco. Privilégio poder estar aqui para falar sobre um tema tão importante como esse. Glória a Deus. Pastor Rômulo é pastor auxiliar aqui no nosso templo sede, né? E também nós temos a presença hoje ilustre do pastor Evalcir Palioto, que é o nosso coordenador da Superintendência de Ensino, na verdade é o coordenador desse programa, né? Que hoje vai estar na mesa dos comentaristas. Pastor, um prazer recebê-lo. Amém, pastor Fábio, paz do Senhor, pastor Rômulo, paz do Senhor, um prazer, é honroso estar aqui e hoje desse lado de cá e comentando junto com o pastor Rômulo e a você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida e que, como já disse o pastor Rômulo, que seja um momento de comunhão, graça e construção para a glória do Senhor. Glória a Deus. Eu estava vendo o pastor Evalcir, pastor Rômulo, nesses quase 3 anos que já estamos com esse novo formato do programa Escola Bíblica, nós temos já mais de 5 mil inscritos. E eu gostaria muito de aumentar essa quantidade, não no intuito de ter números, mas que esse programa possa chegar em mais casas, mais famílias, mais lares, né? E para isso nós contamos com o apoio do nosso internauta, né? Dos nossos irmãos, não é verdade? Pastor Fábio, com certeza, e assim, a proposta do programa, né? Então, o nosso desejo, você bem disse, não é aumentar números para ter números ali só, né? Nós alcançarmos, pastor Rômulo, o maior número possível de pessoas com o objetivo de abençoá-los, né? Esse é o nosso propósito. Glória a Deus. O pastor Rômulo, sempre que está conosco no programa, por ter uma audiência muito grande nas redes sociais, no grupo lá, né? Isso também nos auxilia, pastor, né? Que o senhor compartilha e o programa chega mais longe. Isso é para o crescimento do reino de Deus, não é verdade? Prepara professores, alunos, leva a palavra de Deus, conhecimento bíblico, literalmente dividir tesouro, né? É isso que a gente faz aqui. Verdade. E a gente que está aqui servindo através dos comentários acaba aprendendo tanto, né? Uns com os outros, então é especial. Realmente é um privilégio estar aqui. Glória a Deus. Vamos lá então, irmãos, pega o seu papel, pega a sua caneta, você que é professor ou aluno, já faça as suas anotações, né, para que você possa enriquecer a sua aula e possa ser uma aula dinâmica, né, proveitosa para os seus alunos. Gostaria de pedir ao pastor Evalcir que fizesse a leitura do texto áureo. Ok, pastor. Texto áureo. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio, Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e o versículo de número 3. Glória a Deus. Pastor Rômulo, na verdade prática. Uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Glória a Deus. Queridos, nós também temos aqui os objetivos da lição e são 3. Primeiro,
analisar a natureza cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Segundo, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E terceiro, aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Convidamos você também a acompanhar a leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Acompanhe a leitura da lição. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Glória a Deus, você acompanhou a leitura bíblica em classe e já entrando aqui na lição, essa lição tão importante que vai falar sobre como enfrentar esses problemas que surgiram também juntamente com a igreja. Coisas básicas, e conflitos internos que precisavam ser ajustados e definidos, principalmente nesse começo da igreja. Nessa lição, nós vamos aprender aqui como a igreja primitiva enfrentou e solucionou esses conflitos que são internos. Nós vamos também destacar a importância da diaconia no serviço cristão. O crescimento da igreja trouxe com ela alguns desafios sociais e culturais, mas nós vamos ver aqui que os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, tiveram uma ideia, uma estratégia para poder solucionar esses problemas. E nessa lição também nós vamos explorar aqui a diaconia bíblica, um serviço ministerial essencial no serviço da igreja. A diaconia é um departamento, eu digo, muito importante, se não um dos mais importantes na condução das atividades da igreja. E já entrando aqui dentro do primeiro tópico com o pastor Rômulo, nós vamos falar sobre a identificação desses conflitos, conflitos de natureza cultural. Aqui no começo diz que Lucas cita conflito entre gregos e hebreus, mas o senhor pode trazer para nós exatamente como é que foi esse começo da igreja, como que foi identificado esses conflitos e como foi a ação. Bom, é interessante dizer que o Evangelho de Jesus agora deveria ser anunciado pelos apóstolos, começando em Jerusalém. Estamos aqui lidando com essa igreja em Jerusalém e indo até os confins da terra. E, mais precisamente, pensando nos judeus, nós tínhamos 2 grupos principais, os chamados judeus helenistas e os hebreus ou judeus hebraístas. O que são esses judeus helenistas? São aqueles que, emigrados de outros países, eles têm a fala grega, que era a língua principal. Através de Alexandre o Grande se tornou o idioma do mundo, não apenas comercial, mas também relacional no mundo antigo da época. E esses judeus, devido à diáspora, foram para outros países e usavam o grego. E tinha também na igreja os judeus de fala no culto hebraica e no dia a dia o aramaico. Então havia essa barreira linguística. Uma outra questão, além dessa barreira linguística,
é a questão cultural. Alguns autores, eles discutem essa visão soteriológica / cultural. Ou seja, os judeus, que são os chamados aqui hebreus, que é o povo que vivia em Jerusalém e que tinha a língua hebraica no culto e o aramaico no dia a dia, também seguiam de forma restrita a lei de Moisés e tudo que envolvia a prática da lei no dia a dia, as exigências da lei mosaica. E já os judeus helenistas, de fala grega, do mundo greco-romano, eles já não se envolvem tanto com essas questões interpretativas e aplicativas da lei mosaica. Sendo assim, havia um distanciamento também na leitura da espiritualidade, uma leitura religiosa, teológica. E essa questão linguística causou dificuldade no começo da igreja. Né? A gente tem que lembrar sempre que o idioma no qual se ora, normalmente se percebe isso nos povos, é como se fosse o idioma de Deus. Né? Então, as dificuldades de pessoas que passam por esse processo de emigrar, elas têm essa questão da língua materna. E é uma dificuldade. Então, a barreira era judeus que falavam em grego, helênicos, e aqueles que falavam em aramaico no dia a dia e hebraico no culto. E os apóstolos vão ter que lidar com essa realidade desses grupos distintos. É uma barreira de comunicação, né? A continuação do texto vai mostrar, a gente vai ver junto aqui, que vai se relacionar às viúvas do mundo greco, dos gregos. E agora como é que vão se comunicar, né? Precisa ser vencida essa barreira. E a gente precisa lembrar desse contexto, que o grego vai se tornar a língua principal para o mundo da época no qual o evangelho vai ser levado. Essa mensagem, e por isso o Novo Testamento vai ser escrito em grego. Né? A dificuldade que era uma barreira agora no meio deles de natureza cultural, e estamos falando principalmente linguística, não poderia parar a igreja. Tinha que cuidar para a igreja de Jerusalém não passar por um processo no qual ela fosse totalmente ameaçada por causa dessa barreira de natureza cultural. Barreiras existem, mas o evangelho é mais importante, a unidade é vital e importa que a mensagem seja anunciada. E pensarmos no grupo como um todo. Talvez hoje nós temos, no sentido não apenas linguístico, mas no sentido de comunicação, outras barreiras. Né? Nós também precisamos aplicar isso e pensar de que forma nós podemos hoje usar ferramentas de comunicação para levar o evangelho para uma geração que entende, compreende e recebe a mensagem de outras formas. A igreja precisa carregar uma mensagem que tem a ver com unidade, saúde, bons relacionamentos. Os relacionamentos são mais importantes do que as barreiras. Glória a Deus. Pastor Rômulo, então a gente percebe que um dos primeiros conflitos foi essa questão de cultura, né? Da fala, gregos, hebreus. Né? Eu entendo também que até para os discípulos havia uma dificuldade na instrução deles, né, com os novos convertidos, né, e a preocupação. Então, mas são barreiras que a gente vê que surgiu no começo, ou dificuldades, mas que Deus foi dando a estratégia e a solução deste problema. Nós falamos, pastor Evalcir, na questão cultural, mas também nós vemos aqui um conflito de natureza social. E Lucas traz aqui o fato das viúvas que eram desprezadas no ministério cotidiano. O que seria essa dificuldade que agora é apresentado e trazido, no caso, às viúvas? Pois bem, pastor Fábio e você que nos assiste, caro professor e aluno. É importante entender que aquela pequena comunidade agora já é uma multidão. Cresce a comunidade, os problemas evidentes que crescem juntos. Achei muito interessante nos objetivos da lição que tratou de uma palavra chamada equilíbrio. E agora eles precisam encontrar um equilíbrio. E a problemática de viúvas, essa questão bem comentada pelo pastor Rômulo na questão da fala, do idioma, mas a preocupação central, está destacada na minha Bíblia aqui, a preocupação dele era com as viúvas. E viúvas, nós vemos vários casos e elas eram realmente, pela sociedade da época, Jesus olhou diferente para elas. É o caso de Lucas capítulo 7, a viúva de Naim, mas viúva era tratada de uma forma muito diferente. E agora essa comunidade está preocupada porque as viúvas estão ficando sem assistência. Lembro de uma mensagem ouvida pelo pastor Idecaso Takayama quando ele falou nesse ponto sobre a distração, né? A tentativa de tirar o foco do objetivo da palavra e da oração. Porém,
a assistência social, a ação social não poderia ser indiferente. Tanto que o próprio subponto aqui vai tratar disso. Uma não pode ficar alheia à outra. Os dois pontos têm que seguir em conformidade. Não podemos agir, eu anotei aqui, com indiferença. E também outra questão que é importante pontuar, e você, professor, traz aqui, pode colocar, é que nós não podemos espiritualizar tudo. Os apóstolos poderiam, vamos orar porque isso é uma ação do inimigo. Vamos orar porque o inimigo está agindo. Não. Vamos enfrentar os nossos problemas e achando soluções concretas. O problema social é uma realidade. Por bondade de Deus, além de estar na área do ensino, eu estou presidente de uma associação que é a nossa Associação da Igreja. E nós temos com isso muitos trabalhos sociais que estão sendo realizados aqui no templo, nas congregações, na comunidade. Sempre que a gente senta com pessoas importantes da nossa sociedade, principalmente da comunidade aqui de São José, a nossa preocupação maior é com aqueles que têm dificuldade em ser alcançados e também com a comunidade. A gente se preocupa com a igreja, claro, preocupamos, mas a gente se preocupa com a comunidade. A lição traz assim, fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem a sua esfera espiritual, mas também a social. Então, olha só a importância. Então, ela tem que trabalhar com essas duas esferas com equilíbrio. E o que Pedro e os apóstolos encontram aqui, através da direção do Espírito Santo, é um equilíbrio para esse ponto, que no ponto próximo nós vamos tratar deles, né? Mas eles procuram um equilíbrio aqui, pastor Fábio. Interessante a gente pensar, porque se a gente pensa, a igreja ela não é só espiritual, ela também, né, ela tem a sua parte material, tem as suas assistências sociais, e eu imagino isso também olhando no caso do pastoreio dentro, né? A gente não ensina a igreja só a orar, a buscar a Deus, né, a se consagrar, mas também nós temos as atividades internas que fazem parte desse cuidado, dessa prestação de serviço. E eu não posso olhar um lado e esquecendo do outro. Pastor Rômulo, ainda dentro desse primeiro tópico, né, que fala sobre a identificação dos problemas, a gente vê que aqui não é uma questão de prioridade, né? A gente sabe que todas as partes são importantes. A gente vai falar no próximo tópico sobre o Ministério da Palavra, mas aqui o escritor lhe diz, é muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a parte social. Isso é verdade? Sim, o Evangelho ele é uma mensagem de salvação transformadora, mas também é um comprometimento com Deus através do comprometimento com as pessoas, né? Nós não podemos pensar numa espiritualidade, por exemplo, do ponto de vista helênico, de uma espiritualidade etérea. O mundo antigo ele vivia sobre essa ideia de que a matéria era má e que o mundo das ideias era um mundo perfeito e havia um abandono dessas pessoas no mundo greco-romano. Também no mundo judaico, várias vezes Deus teve que lembrá-los do compromisso em lidar com o necessitado, com o órfão, a viúva citado aqui e o estrangeiro. Porque a nossa espiritualidade, de fato, é uma fé e uma salvação que recebemos pela graça. Ela não é por obras, mas o resultado dessa fé é para as boas obras. Então, eu sou salvo pela fé, através de um favor de Deus. Mas a consequência de receber o favor de Deus é eu favorecer os outros. A consciência da graça que eu recebi me faz me comprometer com as pessoas. Então, não dá para desassociar a relação com Deus à relação com as pessoas. Inclusive, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e é muito bem colocado pelo autor aqui, isso é citado. Eu gostaria de chamar aqui a sua atenção para a revista que diz: negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento, e aqui o autor cita muito bem o texto do profeta Isaías, capítulo 58, versículo 6, quanto no Novo Testamento. Então, estamos aqui diante de uma realidade escatológica, em Mateus 25, do versículo 35 ao 38. Então, precisamos ter um equilíbrio. Agora, é essencial nós lembrarmos a realidade do contexto brasileiro. A igreja trabalha com a espiritualidade, a relação com Deus, a salvação pela fé, mas existe o necessitado. O que acontece é que no século passado, principalmente ali nós vemos a década de 70, muito forte isso, entrou a chamada teologia da libertação. E depois, no meio protestante, se desenvolveu a missão integral.
E ambos olharam para a necessidade social. Nós estamos em um país em que as necessidades estão aí, fazem parte do cotidiano, e eles foram demais extremo para essa área. E hoje, infelizmente, se tornou uma mensagem ideológica / política, né? E aí, pensa-se na igreja apenas como uma agência socializadora. E não, a igreja ela não é apenas uma agência socializadora. Ela é uma agência do reino de Deus. A salvação é o principal. Mas também, o que o autor nos faz é nos convidar para equilíbrio. Essa é a palavra principal, muito bem colocada pelo pastor Ivalcir aqui. Que é essa questão, pastor, que você também acaba de citar. A igreja é espiritual, mas ela também é social. Nós precisamos servir uns aos outros. O que os apóstolos fazem é identificar os problemas. Me chama muito a atenção. Primeiro tem essa barreira cultural aí do idioma. Poxa, o Espírito Santo desceu, eles falaram em outros idiomas e a mensagem chegou às pessoas. E agora eles vão ter que resolver isso. O mesmo Espírito que encheu eles para anunciar as grandezas de Deus em outros idiomas, vão ter que agora sentar para resolver esse problema de forma interna. Mas também vai ter que olhar para as necessidades. Jesus disse, se você faz a um pequenino, a ele você o faz. Se você não faz a um pequenino, a ele você não o faz. Veja, o mesmo Jesus que traz salvação se preocupa em multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão. Então o desafio da igreja é nós anunciarmos uma mensagem para a salvação eterna, mas servimos uns aos outros agora. E aliás, só tem sentido quando nos reunimos, quando ceamos, quando estamos lembrando do sacrifício de Jesus, se fazemos isso em unidade. O grande convite do Evangelho é entendermos que estender as mãos é o mínimo que podemos fazer de um Deus que abriu os braços por nós na cruz. Então é um convite, é um comprometimento com as pessoas. O perigo é ou espiritualizar demais, ou tornar isso só social, ou fazer da igreja um meio para um fim do qual é o próprio ser humano. Isso não pode acontecer. Então como que a gente faz? Fazendo o que os apóstolos fizeram aqui. Olha esse primeiro ponto, identificação dos conflitos. Qual é a nossa realidade? Qual é o caminho para a solução de tudo isso? Mas, sem dúvida, temos a realidade espiritual, mas temos a realidade física. E aí eu termino aqui passando o pastor Ivalcir, que tem bem mais autoridade para falar desse assunto do que eu, porque ele trabalha nessa área, tanto de ensino como na área social. Mas dizia um sábio pastor que não adianta a gente só falar Jesus te ama com alguém que está com o estômago roncando e morrendo de fome, sem emprego, sem condições de vida. Vale a pena a gente lembrar das realidades humanas e que quando a gente divide o pão, a gente está parecendo com o Senhor. Eu acho que mais ou menos o caminho por aí, né, pastor Ivalcir? Sim, e eu até separei aqui, porque já muito bem comentado o ponto por você, pastor Rômulo, mas tem 2 textos bíblicos que me chamam a atenção, e um deles é Tiago, capítulo de número 2, o versículo é o de número 15, que diz assim, se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e onde vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, é Tiago fazendo uma colocação aqui, trabalhando fé e obras, né? Mas, porém, olha a importância. E Jesus vai tratar disso, tá? A sugestão de leitura no subponto, Mateus 25, pastor Fábio e pastor Rômulo, e você que nos assiste, olha que interessante. O 34, né, do 25. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, tenham por herança, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deram de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e vocês me hospedaram, estava nu e me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. 34 ao 36. Então, olha a colocação dentro desse comentário. E a palavra, pastor Fábio, que eu gravo aqui é citada novamente por você, que eu tinha citado, equilíbrio, e também a palavra você citou, que eu gosto muito de utilizar ela, que é a unidade. A unidade ela é o vínculo da perfeição. Então, pastor Ivalcir, aproveitando aqui, eu até coloquei como exemplo aqui, né, um exemplo que o próprio escritor deixou aqui, onde ele cita que um evento social recebe grande atenção por quanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social, numa igreja local carente, ela conta com poucas adesões. Aí não o que é prioridade no reino, mas aquilo que o que nós temos colocado como prioridade, mas é aquilo que o Senhor deixou para nós como exemplo. Então, eu vejo a importância da gente ter muito cuidado em priorizar aquilo que realmente é mais importante, ou aquilo que é primário, né? E não deixar nada secundário. Né? Me permita, pastor Fábio, é importante comentar isso, porque nós convivemos entre pessoas, entre irmãos, em grandes comunidades hoje, né? No ajuntamento de muitas pessoas, e tem sempre comentários de pessoas dizendo, eu ajudo lá, eu ajudo cá, e
nós não podemos desequilibrar. Eu tenho que estar em comunidade, que é o que a igreja primitiva, a igreja que está em estudo e apreciação fazia. Ela estava em contínua unidade de comunhão, mas ao mesmo tempo preocupada com a ação social, né? Então, elas não é que um era melhor do que o outro, né? Mas está aí claro, né? Já foi lido e eu volto aqui, né? O entendimento bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada, ou seja, tanto cultural como social tem que haver equilíbrio, né? Glória a Deus. Queridos irmãos, você está acompanhando o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição 8 do terceiro trimestre de 2025 com o tema Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Não adianta virar as costas para ele, orar a Deus e deixar não. Nós também precisamos de atitudes, e as atitudes que nós devemos tomar devem ser pautadas sobre a orientação de Deus. Nós precisamos. Fugir dos problemas não resolve nada, pelo contrário, só vai aumentar, né? Dentro do tópico 2, pastor Rômulo, aqui nós temos a delegação de tarefas, e é citado como primeiro ponto o ministério da oração e da palavra. Eu coloquei aqui, contudo, eles também perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro, né? E qual foi a ideia dos discípulos, no caso? Qual foi a estratégia? Esses dois ministérios aqui é citado pelo escritor, o ministério da oração e o ministério da palavra. Então, eles percebem esse problema, inclusive as viúvas que não estão sendo atendidas. Há uma realidade, há uma igreja que precisa se comprometer, precisa lidar com a diferença da questão idiomática e também a visão que eles têm espiritual, sobretudo. Mas, no meio desses problemas relacionais, culturais e a realidade do que as viúvas estavam enfrentando, eles não poderiam deixar de trazer a igreja para a oração e para a palavra, tanto o ensino como principalmente o anúncio, a pregação, o evangelho, a evangelização. Então, veja, é essencial ajudar e servir, mas a pregação e a oração não pode parar. A igreja precisa ser movida. E como um corpo, diferentes membros, quando pensamos em delegar tarefas, estamos também entendendo que há diferentes ministérios e que há uma frase aqui presente no campo que é juntos somos mais fortes, e ela é precisa, porque nós podemos servir junto numa mesma causa e se dedicando aos poucos, cada um na sua área. Então, o que eles estão fazendo, havia essa questão da necessidade que era uma missão urgente, mas a oração e a pregação também o eram. Tanto a parte social como devocional e evangelística precisa chamar a atenção. E aí eu queria muito aqui colocar um ponto do escritor e chamar a tua atenção para a sua revista. Lá no finalzinho, ele diz assim, cuidar dos necessitados. É importante, igualmente importante é oração e a evangelização. Então, uma sugestão prática, agora pensando na revista, é tentar pensar o quanto nós estamos investindo do ponto de vista pessoal e como comunidade. Então, é olhar as nossas necessidades internas, porque não adianta querer evangelizar lá fora se não cuidamos dos de dentro, e aliás, se não cuidamos, nós negamos a fé, né? Nós temos que cuidar, mas também precisamos pensar na realidade da eternidade das pessoas. Não adianta somente eu ir para o extremo de dar o pão e a roupa e essa pessoa estar caminhando para a perdição eterna, né? E a igreja deixar de estar comprometida. E aí, algo vital, o que vai mover a igreja a servir e a ajudar é uma igreja que esteja em oração, na presença do Senhor, e seja ensinada através da palavra a servir. E aí ela carrega uma mensagem, ela vai distribuindo o pão e isso vai se completando. O que acontece é que a igreja cheia do Espírito em Atos é uma igreja que ela prega a palavra, o Espírito Santo está acrescentando as pessoas que devem ser salvas, mas ela tem tudo em comum, ela compartilha, vende suas propriedades, ajuda os que não têm, permanece no partir do pão, eles estão em unidade. E isso precisa refletir na mensagem e na prática. Então, o convite aqui é esse convite para a delegação de tarefas. Agora, cabe à liderança essa observação que os apóstolos fizeram. Há uma necessidade urgente, vamos ajudar, mas não podemos ajudar deixando algo tão importante como pregação, aí ensino / evangelização e também a oração. A igreja precisa desses pontos vitais
para caminhar. E nós também, na nossa espiritualidade em particular, precisamos estar caminhando através da oração e da palavra, tanto no culto público como na nossa vida devocional diária. Eu acho que o convite dessa lição de novo, essa palavra, equilíbrio. E é pensarmos na comunidade, se nós estamos crescendo em graça e conhecimento diante de Deus, mas também dos homens. Há muito a fazer, a obra está aí, pessoas precisam de Cristo, a necessidade é muito grande e a gente deveria optar, em vez de ir para questões ideológicas, políticas e brigas por isso, deveríamos pensar o que nós podemos fazer e dizer, eis-me aqui, porque é um tempo que o Espírito Santo quer nos usar na terra para sermos representantes de Jesus. Perfeito, pastor. Pastor Evalcir, dentro da fala do pastor Rômulo, já passando aqui para o senhor, nós vemos aqui que há uma divisão no sentido de organização. Ministério da oração, da palavra e o atendimento de órfãos e viúvas. Então, a gente percebe essa divisão para organização, mas não deve haver conflito entre essas divisões, né? Ou essas tarefas, melhor dizendo. Correto, pastor Fábio. E o que é interessante, eu vou pegar, porque a gente sempre comenta que, às vezes, os pontos eles entrelaçam entre si, né? E isso é muito importante. No ponto, o subponto 1, eu destaquei aqui, puxando uma flechinha aqui na minha lição, né? Isso para mim é didático, né? Para o ponto 2, porque diz assim, cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja. Mas o ministério da oração e da pregação da palavra também o era. Então, a questão aqui, que dá muito a entender, às vezes na cabeça de alguém, talvez você, professor, pode ter esse sentimento, é que é claro que a palavra, o pastor Rômulo já comentou com propriedade, é importante. A oração é importante, a evangelização mas a gente não pode dizer que a ação próxima, que era a ação social e o cuidado, ela estava atrapalhando. Precisava encontrar uma solução. Então, está muito claro aqui, não havia conflito entre as tarefas. A questão aqui era encontrar a solução adequada. Essa é uma questão importante de se pensar na atualidade, porque às vezes nós encontramos pessoas que se prendem aos conflitos e ficam questionando Deus, questionando situações, culpando pessoas. Mas, na realidade, nós aprendemos com a igreja de Atos que encontramos, diante dos conflitos, soluções plausíveis. E eles encontram aqui. Não há contradição nenhuma entre o ministério da oração e da palavra e evangelização e a ação social. O que precisava era encontrar o equilíbrio. No finalzinho desse ponto diz assim, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência. Olha que interessante isso. Deixa de ser igreja de Cristo. E por isso também falha na sua missão. Por que falha na missão? Porque é a missão do cuidado. Então, olha que interessante, se ela se torna um centro social apenas, já foi comentado aqui nas entrelinhas, ela perde a sua essência. Porém, se ela não tiver o cuidado, ela também perde a sua missão. É isso, pastor Fábio. Pastor Evalcir, eu vou trazer o exemplo aqui de uma fruta que eu gosto muito, que é um pé de pocã, né? Uma árvore, né? Que ela dá fruto de todos os lados, né? Isso é interessante. Então, todos os lados você vê frutos nela. E aí, eu gostei de uma frase aqui, né, que o escritor disse, olha, tudo faz parte de uma única missão da igreja. Tudo deve fluir bem, né? E aí eu vou para o pastor Rômulo, depois eu volto com o senhor, porque no subponto 3 do tópico 2 vai falar sobre a diaconia. E diz, o parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas, né, habilitadas sobre os que eles denominavam este importante negócio. Aqui começa a formação desses diáconos, né, vai ser instituída ainda. Como você deu isso, pastor Rômulo? Bom, no meio da necessidade tinha que organizar tudo, estava crescendo e as realidades internas e externas do mundo, tanto judaico como greco-romano, demonstravam que a igreja precisava avançar agora, mas ter uma estrutura interna também. E no meio dessa realidade, a gente precisa lembrar o seguinte, a igreja não apenas tem uma missão, a igreja é a missão de Deus. Nós estamos escrevendo uma história
com Deus. E essa história de Deus que nós temos o privilégio de participar através do Espírito que em nós habita, é nos fazer pessoas parecidas com Jesus, é dar continuidade ao que Jesus começou. E para isso recebemos o Espírito, para ser testemunhas. Aqui estava tudo começando em Jerusalém, mas a continuidade vai mostrar que esta obra vai continuar por homens, e inclusive nós vamos ver aqui que esses homens que vão trabalhar, e esses 7 diáconos, são gregos, helênicos. Olha que extraordinário. Vão ser levantados homens, porque agora Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, isso precisa ampliar. Aliás, preciso só abrir aqui um parênteses para dizer que necessidades não deveriam ser barreiras para parar e dificultar o nosso relacionamento, mas oportunidades para crescermos, revermos a visão e criarmos estratégias. Porque faz parte da realidade da igreja barreiras que vão surgindo. Precisamos ler as barreiras internas, externas, da cultura, do ambiente, do tempo que vivemos e entender a necessidade de anunciar o evangelho e de servirmos uns aos outros. E tudo isso em oração na presença de Deus e cheios do Espírito. Por isso, no meio dessa situação, eles enxergam a oportunidade. E agora, quando pensamos em diácono, nós devemos pensar em servir. Eles não estão tratando no sentido só de cargo hierárquico, uma visão de qual vai ser a posição, vai levantar homens, isso vai prejudicar o nosso trabalho. Não, pelo contrário, nós temos que anunciar a palavra. Quem é que vai servir as mesas? E quem vai servir as mesas, eles farão, e aqui vem o termo do autor, eu gostaria de destacar, lembrando de Atos 6,3, este importante negócio, uma referência ao serviço, à diaconia, ao trabalho, e que aqui no livro de Atos não é visto como uma posição inferior. Não, o Novo Testamento não trabalha com essa ideia de uma escada ministerial. Nós estamos servindo ao Senhor, servindo uns aos outros, cada um com o seu chamado, o seu ministério, para que a obra do Senhor seja então realizada, e vidas sejam alcançadas e o reino se manifeste entre nós. Jesus foi o que mais serviu. Se queremos um exemplo de diaconia, nós temos que lembrar de Jesus, o Senhor que lava os pés, que está sendo um diácono naquele momento, né? Então, um Deus que serve, que se entrega, nos convida ao serviço. E esse é o chamado. A igreja é a missão. E qual é o nosso papel, nossa vocação? Servir. Servir uns aos outros, servindo a Deus e anunciando essa mensagem. Então, eu penso aqui não como cargo, eu penso como uma disponibilidade e um comprometimento. E esse é o nosso chamado, servirmos uns aos outros. Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí, né, pastor de você? Caminhamos por aí, né? Eu me lembro, pastor Ivacir, eu já passo para o senhor, que hoje, pela misericórdia de Deus, também nós estamos como pastor de uma das nossas congregações, ali a de Margarida, mas bem antes disso, nós atuamos aqui, na época, como líder da diaconia do nosso campo. E isso é maravilhoso, o ato de servir. Por isso que os discípulos, os apóstolos, eles dizem, esse importante negócio, eles não estão dizendo que é mais importante que a palavra e a pregação, mas que também é relevante. E isso ia trazer muitos benefícios para a igreja, porque ela ia crescer de uma maneira organizada. Dentro da visão que o senhor tem, o senhor também destacaria que esse importante negócio é algo que é uma força para a igreja, até para o seu crescimento, né? Tão importante quanto necessário. Por quê? Até muito interessante, e a gente parte para um lado prático, né? Recente eu liguei de uma agenda feita e o menino não sabia a minha função, e ele, o senhor é cooperador, diácono, presbítero, o que o senhor é? Eu falei, sou tudo isso aí, meu filho. Sou tudo isso daí, fica tranquilo. Aí descansei ele, né? Tudo bem. Mas a questão da diaconia, e já citado a questão do lava-pés pelo pastor Rômulo, que Jesus exerceu essa diaconia, mas é interessante, quando eu li esse ponto, eu lembrei de quando houve a multiplicação dos pães e pus-me a pensar, quase 5.000 homens, é muita gente. Uhum. E Jesus organiza e diz aos seus discípulos, dão vocês mesmos de comer, ou seja, distribuam. Jesus poderia ter pego ali na hora e saído entregando, sigam o meu exemplo. Não. O mesmo Jesus que lavou os pés para dar o exemplo é o mesmo Jesus que diz, é importante que vocês façam também, né, sob o meu comando. Faça porque eu fiz, né? Ele tem esse comando, né? E o que é interessante, a gente entende hoje, fica na nossa cabeça, eu sou apenas um diácono. Eu sou apenas, mas está muito claro e já comentado, só vou citar,
é importante essa ação da diaconia aqui, e ela sempre será importante na vida da igreja. Um pastor, ele é um diácono. Se nós perdermos, pastor Fábio, pastor Rômulo e você que nos assiste, a essência do diaconato, a essência do servir, nós estamos fadados ao fracasso. Não é que nós temos que sair fazendo o serviço de um diácono, mas a essência tem que estar em nós. Eu entendo isso no meu coração, que essa essência tem que estar. Tem gente que diz, e eu refuto isso com veemência, eu vou separar ao ministério e ele vai iniciar como diácono, e se ele não for bom, ele vai ser um diácono para sempre. Está errado, porque eu sou um diácono para sempre. O pastor Rômulo é um diácono para sempre, o pastor Fábio é um diácono para sempre, você que nos assiste, independente do seu ministério, você é um diácono. Não é uma ideia de vou lançar ao ministério, se der certo ele cresce, se não der, não. E outra, nós vamos para o próximo ponto ver as qualificações, e elas são tremendas aqui, a próxima lição então nem se fala, né? Então é importante pensar, e eu destaco aqui uma fala da lição desse subponto, diz assim, ó, esse entendimento apostólico, que qual é o entendimento? Que é um importante negócio já citado, contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há uns que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. Não, não é de classe inferior, segundo a palavra. Eu queria destacar aqui, e eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção, o pastor Rômulo até mencionou, quando há essa divisão dos diáconos ali, não é porque é uma questão de posição eclesiástica, né? Primeiro, segundo, terceiro. É só para definir as funções dentro do reino de Deus. Eu não considero um cooperador maior que um pastor, nem um evangelista maior que um presbítero, não. Nós temos funções diferentes. Não somos melhores que ninguém. Todos nós temos uma importância para Deus. Mas há-se necessário essas divisões para que cada um se encaixe dentro daquela vocação que Deus o chamou, né? E o senhor falou algo interessante. Se eu, mesmo sendo pastor dirigente de uma congregação, houver necessidade, como já houve, de ir lá atender, recolher uma oferta, uma necessidade, nós faremos com o maior prazer. O que não pode é subir a nossa cabeça. Não, eu sou um pastor, então eu não faço coisas de diácono. Nós não deixamos. Somos cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas e hoje estamos como os pastores. Mas se houver necessidade, nós estamos para servir. Porque senão a gente perde o princípio e o maior exemplo que Jesus deixou para nós, que é o exemplo de servir. Pastor Fábio, é tão interessante isso, porque a gente vê hoje, e vocês sentem ali, o carinho da igreja para com o ministério do pastorado. Porque quando a gente, em essência, a gente vai fazer algo, eu percebo dos irmãos, eu chego, não, pastor, deixa que eu faço aqui, mas eu quero fazer. Não, eu faço, por favor. Então, é muito lindo isso. Então, não é nada forçado, não é nada mecanizado. É uma forma de servir a Cristo e servir a igreja. Eu tenho eu vou trazer aqui para os irmãos, acho que é a primeira vez que eu menciono isso, nunca falei em público. Eu tenho algo que eu trago comigo desde a primeira igreja que eu pastoreei, quando eu fui separado para pastorear, né, pelo nosso pastor presidente. Sempre no ato da ceia, acho que o senhor deve ter visto, não sei se viu, eu desço para servir os obreiros da mesa e os que estão servindo a igreja. Mas por que o senhor faz isso? Porque eu gosto. É importante isso. Geralmente eu dirijo ali a ceia, ou tenho o nosso co-pastor, mas aí eles servem a igreja. Mas quando é para servir eles na mesa, eu desço e gosto de servir. Eu trago isso comigo desde 2018, quando a gente foi chamado para pastorear. Isso, para mim, me traz um prazer imenso. Não faço isso com orgulho, mas é um desejo, porque eu sempre quis fazer isso. E eu acho que isso é importante para o nosso crescimento, né? Se a gente conservar essa humildade, esse exemplo de servir, nós vamos ser bem frutíferos no nosso ministério, né? Pastor Rômulo, já partindo para o senhor aqui, dentro do tópico 3, seguindo os princípios cristãos, vai falar sobre privilegiando o caráter nas exigências das qualificações exigidas para o exercício da diaconia, o caráter ganha ênfase. Pastor Rômulo, é contigo. O enchimento do Espírito acontece, mas é necessário a qualificação e a preparação, né, para que nós possamos fazer a obra de Deus com excelência e atender às responsabilidades, deveres e também às necessidades do contexto de cada chamado, ministério, trabalho e serviço,
né? E isso se percebe aqui em Atos capítulo 6, versículo 3, nessas importantes colocações e qualificações que a gente já vai ler o texto, e se repete lá na primeira epístola de Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 3. Né? Então, para que se exerça o serviço, ou a diaconia em si, esse trabalho, olha o que diz o professor aqui, o autor da revista. Nas exigências das qualificações, é interessante você prestar muito bem atenção, se puder sublinhar aí, ó, exigências das qualificações exigidas para exercício do diaconato, o caráter. E se você puder destacar e sublinhar a palavra caráter, ganha ênfase. Olha o que diz o texto. Escolhei, pois, então já começa com uma escolha, com uma seleção, há um olhar, há uma leitura, né? Pois irmãos dentre vós, 7 varões de, primeira coisa, boa reputação. A gente não tem tempo hábil aqui, né? Mas veja, boa reputação. A continuação, então, é extraordinária. Cheios do presente, a ideia aqui do grego é pessoas dominadas, guiadas, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Né? Tem poder, mas tem sabedoria também. E tem testemunho. Então, olha que interessante. Tem uma boa reputação, está cheio do Espírito, mas também tem sabedoria. Aos quais constituamos. Então, a igreja, é importante destacar que é a igreja que reconhece, desde o seu início, os líderes. Ela precisa ter organização. Ela precisa ter indicação. Ela precisa ter qualificação. E precisa ter gente indicada, reconhecida, preparada. Isso é vital. Nós não podemos encarar a obra de Deus como qualquer um faz de qualquer jeito. Jamais. É bem o contrário. Veja. É para Deus mesmo? É para Deus. Pelo contrário, é para Deus. É aí que temos que nos preparar. E aqui até eu destaco a importância desse programa, desse canal de televisão, da própria escola bíblica dominical, seminário teológico, instituto bíblico, faculdade de teologia, o preparo. Tudo isso é importante. Agora, claro, estar cheio do Espírito. Ter oração, ter intimidade com o Espírito Santo, mas ter um bom testemunho. Porque não é uma questão só de quem nós somos, mas de quem nós representamos. Nós vivemos em uma comunidade. Não estamos falando de pessoas perfeitas acima da média, mas pessoas comprometidas, preparadas e cheias do Espírito Santo. E aí diz um detalhe importante aqui. Veja, a palavra, diz o autor, boa reputação, traduz o termo grego martírio, que significa testemunha ou mártir, uma pessoa autêntica, honesta, correta, que não negocia valores para exercer a função da diaconia. De um jeito mais prático, que tem bom testemunho, né? Que representa Cristo, não apenas na fala, na religiosidade, na exterioridade, na expressão, né? Como te brinca no evangeliquez, mas que sua vida é uma testemunha. Então, fica uma sugestão para você que está aí formando sua equipe de liderança, você que lidera, a observar qualificações. Então, servir à mesa. Por que é um importante negócio? Pelo trabalho que se faz e pelo preparo necessário. A gente fala no dia a dia de igreja e até seminário teológico que a igreja reconhece, a liderança indica, o seminário prepara e quem unge é Deus. Quando essas coisas somam, aí nós temos uma igreja saudável e uma liderança eficiente e com um trabalho eficaz. Porque, veja, diz assim, às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o qual evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam ao servir de mesas, isto é, os diáconos, era exigido boa reputação, o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Então nós precisamos pensar sim em qualificação e em qualidade. Não podemos cair no equívoco que a realidade de termos muitas pessoas, isso é o suficiente. Qual é a qualidade do trabalho que estamos fazendo? E aí começa com essa escolha. A escolha teria que ser homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Nós precisamos pensar nesse sentido, abre e fecha aspas, na peneira, na escolha e na seleção. Isso é muito sério, porque não adianta lidar só com o resultado do trabalho depois. E mais do que nunca nós percebemos hoje nas mídias sociais, pessoas despreparadas. Gente que fala sobre igreja, que não
que não participa de igreja, gente que fala sobre pastoreio, sobre vida comunitária na comunidade de fé e que não é consagrado ao pastorado ou preparado teologicamente, ou saiu do meio, gente que quer dar informações sobre a noiva de Jesus, que não congrega, não é pastoreado, não presta conta, não toma ceia, não dizima, quer ensinar. Então, a gente necessita lembrar que princípios cristãos começam aqui com uma igreja que sim, ela faz uma seleção eclesiástica para o trabalho. Então, é importante privilegiar o caráter. Mais uma vez, não é pessoas perfeitas, mas são pessoas comprometidas, sérias e cheias do Espírito Santo. Boa reputação. Nós precisamos, mais do que nunca, de pessoas preparadas. E Jesus disse, orem para que o Senhor levante semeadores e ceifeiros para a última hora. Olha, Deus, eu gostei da fala do Senhor, porque a exigência ela foi para aquele tempo, ela é para esse tempo também, ela é atual, né? Não é algo que foi só para isso, não. Essas qualificações devem ser observadas para os futuros obreiros e os obreiros atuais dessa atualidade. Isso é importante para nós. A gente sempre diz que o ministério é um reconhecimento daquilo que você já vem exercendo, né? A diaconia. Você não é consagrado para ser, você já é consagrado porque é, né? Isso, você já vem exercendo, Amém. né? Glória a Deus. Pastor Evalcir, para a gente finalizar aqui, exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia, né, da igreja, além da exigência de boa reputação, deveriam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. E esse ponto é muito importante. Queria que o senhor trouxesse para nós aí o fechamento do nosso programa. Ok, pastor Fábio. E pensando em exercitar e exercício de dons, é importante entendermos que não é manipulação de dons, tá? Eu vou pegar aqui a fala, um corte da fala do pastor Rômulo, que esses agentes da mídia, eles têm uma forma de manipulação, e a gente comentando com muito temor isso, é claro. Precisamos de ter esse cuidado, esse zelo. Mas aqui não há manipulação. Exercitar dons, e a lição ela é clara em dizer que pode ter uma pessoa ortodoxa, etnicamente correta e irrepreensível, contudo ela não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. E vice-versa do comentário. Pode ter uma pessoa que ela é até fervorosa, ela é quebrantada, mas ela não tem sabedoria para tratar as situações. Então ele traz. A questão de dons, a Bíblia é clara em dizer sobre a manifestação, e o dom, ele é do Espírito Santo. Ele não é um dom meu, eu posso ser usado pelo Espírito Santo no dom dele. Mas eu não tenho o dom comigo, o dom é dele. Mas existe também o fruto que é tratado, e eu achei interessante uma colocação do livro de apoio, que o pastor José Gonçalves coloca, ele diz assim, ó, o crescimento saudável da igreja em Jerusalém deu-se evidentemente pela capacitação do Espírito Santo, mas não separada desta pelo exemplo de vida dos cristãos, dos crentes. Eram homens de caráter, carisma e notório saber. Lucas, né, que é o escritor aqui, não está tratando, eu achei muito interessante isso aqui no livro de apoio, eu destaquei, não está tratando de qualidades inatas, ou seja, ele nasceu com isso. Ele está dessas pessoas, mas é do fruto do Espírito que era exuberante na vida delas. Quando ele traz isso, me chamou a atenção Gálatas 5:22 de primeira, né? Porque dom, numa vida de comunhão, os dons eu recebo e o Espírito Santo me usa. Fruto é diferente, aí eu que produzo. Através de uma vida relacional com a palavra, com a igreja, com os meus irmãos. Na minha vida cotidiana, eu vou desenvolvendo uma frutificação no Espírito, e essa frutificação ela se torna evidente aqui, em uma vida quebrantada, em um fervor espiritual, que vai fazer com que eu sirva com mais alegria. A colocação é linda, porque o ponto todo aqui, quando fala do privilégio de caráter, e a gente vê mais tanta, eu converso em casa isso, é assunto de diálogo e debate, tantos escândalos que surgem hoje, de pessoas, como você bem disse, que
quer o título, mas ele não tem a praticidade daquele título, então ele acaba atacando e fazendo coisas que denigrem a imagem de quem realmente tem seriedade. Mas eu quero dizer para você, caro professor, você que nos assiste, tem muita gente, muitos pastores, muitos homens de Deus sérios por mundo afora. Elias estava chorando diante de Deus: Senhor, só eu fiquei. Só eu, Senhor. E Deus fala: calma, Elias. Tem mais 7.000 que não se curvaram, que eu preservei. Então, há um remanescente muito grande de homens, mulheres de Deus, que exercitam os dons com seriedade mediante a orientação da palavra. Para esse, querido, você deve olhar e deve copiar e deve buscar o exemplo dele e buscar viver o exemplo dele. Deus abençoe. Eu acho que a ortodoxia e ortopraxia são fundamentais, né? Como se fossem duas asas, né? A igreja pratica, a igreja tem conhecimento. Mas sabe, alguns pontos, como o pastor você falou, se entrelaçam e vão dialogando, e aqui parece que faltou pontos. Eu ousaria dizer isso, porque homens cheios do Espírito Santo. Uau! Para servir mesas, você tem que estar vazio do ego. É uma igreja que tem que estar cheia do Espírito Santo. É uma igreja que precisa ser conduzida pelo Espírito Santo. E quanto mais conduzidos a gente está pelo Espírito Santo, mais parecido com Jesus a gente vai ficando e menos parecido com a gente. A gente vai sendo impulsionado aos outros. E eu sinto uma urgência de homens cheios do Espírito, disponíveis. Gente que anda pelo caminho, está indo para o templo, mas está preocupado com um homem caído, sabe? A história do bom samaritano, mas gente cheia do Espírito Santo. Daí não é meu negócio, teu negócio, meu ministério e teu ministério, meu cargo e seu cargo. Nós somos uma família. Servindo ao Senhor, Ele é a cabeça. O Espírito está sobre nós e a pergunta é, a gente deveria acordar e dizer: Senhor, o que faremos juntos hoje? Quantos precisam ouvir? Quantos precisam de um abraço, de um sorriso? Às vezes, servir às mesas vai se transformar em servir dentro da nossa casa, nossos filhos, nosso cônjuge, nosso vizinho, às vezes ajudando alguém a trocar um pneu do carro, às vezes visitando alguém que está doente. E ali você vai pregando o evangelho na atitude e surge a oportunidade de ser falado o evangelho através da própria palavra de Deus. E eu penso que a sabedoria aqui é uma ideia de um conhecimento aplicado na vida, no dia a dia, de uma igreja prática. E o Espírito Santo quer nos encher para o serviço. O Espírito não nos enche para autopromoção, para altivez, né? Para aquele problema da igreja de Corinto, que era aquela competitividade e rivalidade. Eu sou desse, eu sou de tal líder, de fulano. Não, a gente é de Cristo e Cristo é de Deus e somos servos uns dos outros. A gente não é nosso dono, não. E esse é o chamado, o Espírito Santo está nos chamando. E talvez eu queria pedir licença, você que está aqui agora nos assistindo e ouvindo, está dizendo: mas eu posso fazer, eu também posso servir. Encha-se do Espírito Santo. Tire um tempo para a oração. Comece a ler a palavra de Deus e procure uma igreja local, líderes, e se disponha. Observe as áreas que você tem facilidade ou que você poderia servir. Deus quer usar você. É urgente o chamado dessa lição. É urgente a necessidade de fazermos as barreiras, dificuldades, motivos para crescermos juntos, para darmos oportunidades, para delegarmos para os outros, para Deus levantando outras pessoas. Deus vai te usar numa área que não me usa e vice-versa. E isso é reino, é crescimento. Mas tem tanta gente precisando. Tem gente na nossa realidade, na nossa comunidade, no contexto da nossa igreja local, na nossa vizinhança, família, precisando de um pão. E às vezes não é o pão físico, é o pão vivo que desceu do céu. É sentarmos juntos, é dividirmos o pão, é fazermos refeições juntos, é cuidarmos uns dos outros e anunciarmos a mensagem do Evangelho. O mundo não precisa de opiniões, de religiosidade e de brigas ou de falas altivas. Precisa de gente disponível para servir. Deus quer usar você, a mim, a nós, que você possa hoje, através desse convite do Espírito Santo, dizer: eis-me aqui, e cheio do Espírito, comprometido, se preparando, dando o seu melhor, você poderá ser um instrumento para essa geração. Obedeça ao chamado. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Que nós possamos juntos hoje dizemos: eis-me aqui, envia-me. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estudamos essa lição maravilhosa, que é a lição 8, né?
que tem como título tão importante uma igreja que enfrenta os seus problemas. Eu queria agradecer ao pastor Rômulo pela presença. Privilégio. Pastor Evalcir também por estar conosco. Amém. Prazer servir, pastor Fábio. E dentro da fala do pastor Rômulo, ali eu sempre digo, irmãos, servir à mesa traz comunhão, né? Isso é importante, o que nós precisamos. E eu não me esqueço, eu aprendi há muitos anos atrás, o que está escrito no livro da vida é o nosso nome, não a nossa posição eclesiástica. Deus não me conhece como pastor Fábio, ele conhece Fábio, né? Rômulo, Evalcir. Isso é algo que a gente usa aqui só para definição das nossas atividades, mas que você tenha esse desejo, esse amor de estar na presença do Senhor, né? Servindo a Ele com alegria na sua igreja local, não precisa ser num grande templo não. Pode ser no seu ponto de pregação. Sirva a Deus com amor, sabendo que cada função, desde o porteiro lá do estacionamento ao pastor da igreja, né, todos fazendo com excelência, estão agradando e servindo a Deus com amor. Amém? Pastor Rômulo, ora para nós, por gentileza. Pai, que nós possamos ouvir o Teu chamado e possamos estar disponíveis. Reconhecemos que precisamos do Teu Espírito e que possamos de forma responsável olhar essas realidades, contextos, barreiras, necessidades, mas com equilíbrio, não esquecendo aquilo que é prioritário e servindo ao Senhor ao servir uns aos outros. Usa-nos, enche-nos com Teu Espírito, Pai. Usa a Tua igreja nessa última hora e que o mundo volte a olhar para nós como referências de Deus na terra, que possamos ser os luzeiros, que possamos iluminar esse mundo e trazer sabor, tempero, equilíbrio, não deixando corromper, que possamos salgar esse mundo. E que dessa forma o Teu nome seja conhecido, porque ao frutificarmos, o Senhor será glorificado e nós seremos conhecidos como Teus discípulos. Pai, usa-nos nessa hora e levanta o Teu povo, para que nós possamos ser esses instrumentos da Tua verdade ao mundo. E assim nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na próxima semana nós estudaremos a lição 9, uma igreja que se arrisca. Mas não é se arrisca no que é errado não, viu? É se arrisca cumprindo a vontade do Senhor. Queremos agradecer o carinho da sua audiência. Se inscreva em nosso canal no YouTube e um forte abraço e que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa em nome de Jesus.